Como entregar a sua aflição a Deus e receba força para continuar diariamente. Oração da manhã. Tem manhã em que a pessoa não sente que está começando um novo dia. Ela sente apenas que está retomando um peso que nunca foi embora. O corpo desperta. Os olhos se abrem. A rotina começa a chamar. Mas por dentro a alma já amanhece cansada, apertada, desgastada por uma aflição que se acumulou em silêncio. E esse é um dos sofrimentos mais difíceis de carregar, porque ele nem sempre se mostra por fora com clareza. Muitas vezes, a pessoa continua funcionando, continua respondendo ao que a vida exige, continua se movimentando, continua dizendo que está bem, mas o coração já está pedindo socorro há muito tempo. Existe uma diferença entre estar de pé e estar fortalecido. Existe uma diferença entre continuar e realmente ter forças para continuar. E talvez seja exatamente essa diferença que esteja doendo dentro de você nesta manhã. Talvez ninguém tenha percebido a profundidade do que você vem enfrentando. Talvez as pessoas tenham visto apenas a sua rotina, as suas responsabilidades, a sua aparência tentando se manter firme, mas não tenham visto o peso que vai te acompanhando por dentro. Não tenham visto quantas vezes você se calou para não preocupar ninguém. Não tenham visto quantas vezes você segurou o choro, reprimiu o medo, abafou a dor e tentou seguir em frente como se isso fosse força. Só que a alma não foi criada para viver esmagada em silêncio. Ela não foi feita para suportar sozinha uma carga que está ferindo cada área do interior. Há um limite para o coração humano, e quando esse limite é ignorado, a aflição começa a roubar não apenas a paz, mas também o ânimo, a clareza, a esperança e até o prazer de viver. A aflição tem esse poder de ir ocupando o interior devagar. Ela nem sempre derruba de uma vez. Às vezes ela apenas vai esvaziando aos poucos, vai tirando o brilho das coisas simples, vai pesando sobre a mente, vai apertando o peito, vai tornando o dia mais difícil antes mesmo de ele começar direito. E quando isso se repete por muito tempo, a pessoa se acostuma a sobreviver em vez de viver. Se acostuma a suportar em vez de entregar. Se acostuma a resistir em vez de derramar diante de Deus aquilo que já não consegue carregar. O problema é que o coração que se acostuma com o peso passa a achar normal o que nunca foi saudável. E é justamente por isso que esta mensagem precisa tocar você de forma profunda hoje. Porque há uma verdade que precisa ser restaurada dentro da sua alma. Você não foi chamado para sustentar sozinho aquilo que Deus está disposto a receber. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais. Talvez tenha imaginado que aguentar mais um pouco resolveria. Talvez tenha acreditado que essa dor ia diminuir sozinha, que esse aperto ia passar sem ser confrontado, que essa aflição perderia força, mesmo sem ser colocada diante do Senhor. Mas existem pesos que só começam a sair do coração quando são entregues. Existem feridas que só começam a respirar quando a alma para de escondê-las. Existem manhãs em que o maior milagre não é uma mudança imediata no cenário, mas o momento em que a pessoa decide não carregar mais tudo sozinha e volta a colocar a própria vida nas mãos de Deus. É por isso que esta oração da manhã não é apenas um momento bonito para ouvir. É uma oportunidade de reposicionar o coração. É o instante em que a alma pode parar de tentar sobreviver com as próprias forças e começar a receber do céu aquilo que não consegue produzir sozinha. Porque Deus não ignora a sua aflição. Ele não despreza o seu cansaço. Ele não se afasta quando você chega ferido, confuso, fraco ou sem palavras. Pelo contrário, Ele recebe aquilo que ninguém mais consegue acolher por inteiro. Ele sustenta onde a força acabou. Ele renova onde a alma já estava cedendo. Ele derrama força onde só havia exaustão. Mas para que isso aconteça, é preciso reconhecer que já não dá para continuar do mesmo jeito. Preste atenção nisso. Continuar sem entregar não é coragem, é desgaste prolongado. Fingir que está tudo bem não fortalece a alma, apenas atrasa o alívio que Deus quer trazer. Carregar sozinho não prova maturidade espiritual, apenas aumenta a sobrecarga de um coração que já está no limite. Hoje, essa lógica precisa ser quebrada. Hoje,
A sua manhã precisa deixar de ser apenas mais um começo pesado e se tornar um ponto de entrega, de rendição e de fortalecimento. E tudo isso começa em um lugar muito específico, um lugar que muita gente conhece bem, mas quase nunca sabe nomear com sinceridade. O momento em que a alma se cansa de suportar em silêncio. Quando a alma se cansa de suportar em silêncio, existe um tipo de dor que não interrompe a rotina, mas vai consumindo o coração pouco a pouco. Ela não precisa aparecer em crises visíveis o tempo inteiro para ser profunda. Não precisa se manifestar em palavras dramáticas para ser real. Às vezes ela se instala de um jeito tão discreto que a pessoa continua vivendo normalmente por fora, enquanto por dentro vai se esvaziando sem perceber a velocidade com que isso está acontecendo. Esse é o sofrimento de quem se acostumou a suportar em silêncio. O dia segue, a vida continua, as obrigações não param, os compromissos se acumulam, mas a alma já está há muito tempo carregando um peso que não encontrou lugar de descanso. E o problema desse tipo de aflição é que, por parecer controlada, ela quase nunca recebe a atenção que merece. A pessoa vai se adaptando ao próprio sofrimento. Aprende a responder com um sorriso curto. Aprende a dizer que está tudo certo. Aprende a minimizar o que sente para não parecer fraca, para não preocupar ninguém, para não ter que explicar aquilo que nem ela mesma consegue organizar direito. Só que, enquanto o lado de fora continua funcionando, o lado de dentro vai pagando um preço alto. Cada dor não dita pesa mais. Cada medo abafado se acumula. Cada cansaço ignorado se torna parte da estrutura emocional do dia. E quando isso acontece por semanas, meses ou até anos, o coração já não sabe mais diferenciar o que é força verdadeira e o que é apenas sobrevivência cansada. Esse silêncio interior machuca porque ele transforma a alma em depósito de tudo aquilo que nunca foi derramado. Medos antigos, frustrações repetidas, pressões constantes, pensamentos pesados, tristezas que não tiveram espaço para respirar, inseguranças que foram empurradas para o fundo do peito. Tudo isso vai ficando guardado, comprimido, misturado, sem nome claro, mas com peso real. E a pessoa segue. Segue porque precisa. Segue porque a vida não para. Segue porque sente que não pode desmoronar. Só que seguir assim não é viver em plenitude. É caminhar drenado. É manter o movimento enquanto a força vai diminuindo em silêncio. É continuar dando passos com um coração que já não se sente inteiro dentro da própria caminhada. Talvez o mais doloroso desse processo seja justamente o fato de que quase ninguém percebe. Quem olha de fora vê você resolvendo coisas, lidando com responsabilidades, sustentando tarefas, cumprindo horários, tomando decisões. Mas Deus vê o que ninguém está vendo. Ele vê o peso que acompanha seus pensamentos quando você fica sozinho. Ele vê o momento em que a manhã chega e antes mesmo de começar qualquer coisa, você já sente um aperto no peito. Ele vê o quanto a alma está cansada de ter que suportar sem desabar. Ele vê o esforço silencioso de quem tenta continuar forte, enquanto por dentro já existe um pedido de ajuda que nunca foi completamente colocado em palavras. E essa visão de Deus importa muito, porque significa que você não precisa continuar escondendo dele aquilo que já está te consumindo. Suportar em silêncio por tempo demais não torna a alma mais resistente. Muitas vezes torna a alma mais ferida. Existe uma diferença entre maturidade e endurecimento. Existe uma diferença entre firmeza e compressão emocional. Nem todo silêncio é sabedoria. Às vezes, o silêncio é apenas sinal de que o coração já não sabe mais por onde começar a falar. E quando isso acontece, o sofrimento ganha terreno, porque aquilo que não é reconhecido diante de Deus tende a continuar girando dentro da mente, reaparecendo nas manhãs, pesando nos detalhes, roubando a leveza, tirando a clareza, diminuindo o ânimo. A aflição silenciosa vai criando raízes no interior até que a pessoa se acostume a viver com menos paz do que poderia, com menos descanso do que precisa, com menos esperança do que Deus quer derramar. Talvez você tenha chegado exatamente a esse ponto. Não o ponto de uma explosão visível, mas o ponto de um esgotamento escondido.
O ponto em que o coração continua batendo forte por fora, mas por dentro já começou a cansar de sustentar tanto. O ponto em que você ainda faz o que precisa, mas sente que está ficando pesado demais continuar desse jeito. O ponto em que a alma começa a perceber que não pode chamar de normal algo que está ferindo o seu interior todos os dias. E essa percepção é importante, porque ela não marca o seu fracasso, ela marca o início da sua sinceridade. Ela é o momento em que você para de maquiar a dor e começa a enxergar que precisa de um lugar de entrega. É aqui que algo precioso começa a acontecer. Porque Deus não exige que você seja impecável emocionalmente para se aproximar dele. Deus não pede que você organize toda a sua dor antes de entregar. Deus não espera que você encontre as palavras perfeitas, a postura perfeita ou a aparência de quem está totalmente no controle. Ele quer verdade. Ele quer um coração que reconheça o próprio limite. Ele quer receber exatamente aquilo que está pesado demais para continuar sendo suportado em silêncio. E quando a alma entende isso, alguma coisa muda. Ela para de tratar o próprio sofrimento como se fosse detalhe. Para de se obrigar a funcionar como se nada estivesse acontecendo. Para de acreditar que suportar calado é a única forma de seguir. Só que há uma camada ainda mais profunda nesse desgaste silencioso. Muitas vezes a pessoa não está apenas cansada da dor que carrega. Ela também está cansada da pressão de ter que parecer forte todos os dias. Cansada de sustentar uma imagem de firmeza enquanto o interior está pedindo descanso. Cansada de manter uma postura que não corresponde ao que realmente está sentindo. E esse peso invisível de tentar parecer forte o tempo inteiro aumenta ainda mais a aflição, porque transforma a própria aparência de estabilidade em mais uma carga sobre a alma. O peso invisível de tentar parecer forte todos os dias. Existe um cansaço que não vem apenas da dor em si. Vem também do esforço de esconder essa dor o tempo inteiro. Vem da obrigação silenciosa de manter a aparência de quem está suportando tudo bem, de quem continua firme, de quem não está se quebrando por dentro. Esse peso invisível é uma das cargas mais desgastantes da alma, porque ele não se limita ao sofrimento que já existe. Ele acrescenta outra camada de aflição, a pressão de ter que parecer forte todos os dias. A pessoa não carrega só o problema, carrega também a necessidade de não demonstrar o quanto esse problema a está esgotando. E viver assim vai drenando a força de um jeito lento, profundo e contínuo. Muita gente aprendeu a sobreviver nesse lugar. Aprendeu a responder com serenidade por fora enquanto trava uma batalha intensa por dentro. Aprendeu a sorrir quando necessário, a continuar servindo, resolvendo, falando, trabalhando, cuidando do que precisa ser cuidado, enquanto o interior vai se tornando cada vez mais cansado de sustentar uma imagem de estabilidade. O problema é que essa força encenada cobra um preço muito alto, porque toda vez que a alma precisa gastar energia para esconder a própria dor, sobra menos força para de fato enfrentá-la com verdade diante de Deus. E aos poucos, a pessoa já não sabe mais se está sendo forte ou apenas adiando o momento de reconhecer que não aguenta mais carregar tudo do mesmo jeito. Esse tipo de pressão costuma nascer em lugares muito profundos. Às vezes, a pessoa sente que precisa parecer forte porque sempre foi vista assim, porque se acostumou a ser o apoio dos outros, porque teme decepcionar, preocupar ou desorganizar quem está à sua volta. Em outros casos, a necessidade de parecer firme vem de um lugar ainda mais doloroso. A crença de que demonstrar cansaço é sinal de fracasso, de fraqueza, de falta de fé. E então, o coração passa a esconder até de si mesmo o próprio desgaste. Vai negando os sinais, vai abafando a verdade, vai minimizando a exaustão, até que um dia percebe que já não está apenas cansado. Está sobrecarregado por duas dores ao mesmo tempo. A dor real que sente e a dor de ter que fingir que não sente. Talvez seja exatamente esse o fardo que você vem carregando. Não apenas a aflição que te acompanha, mas também a exigência interna de continuar parecendo inteiro. Talvez você tenha chegado a manhãs em que o coração já estava pedindo socorro, mas ainda assim se viu obrigado a vestir força sobre fraqueza.
postura sobre esgotamento, resposta pronta sobre um interior que mal conseguia respirar. Isso machuca de um jeito profundo, porque a alma começa a perder o direito de ser verdadeira. E quando alguém perde esse direito dentro de si, começa a viver distante da sinceridade que abre caminho para a cura. Existe uma mentira perigosa escondida nisso tudo. A mentira de que ser forte significa nunca mostrar o peso, nunca admitir o limite, nunca reconhecer a necessidade de ajuda. Mas essa não é a força que Deus honra. A força que Deus sustenta não é a da aparência impecável. É a da alma que, mesmo tremendo, decide ser honesta diante dele. É a da pessoa que para de proteger uma imagem de invulnerabilidade e finalmente reconhece que está precisando ser sustentada de um jeito que não consegue produzir sozinha. Porque o coração que tenta parecer forte, o tempo todo acaba ficando distante justamente do lugar onde poderia ser fortalecido de verdade. Esse é um ponto muito delicado, porque viver assim por muito tempo altera a forma como a pessoa se enxerga. Ela passa a acreditar que só tem valor enquanto continua aguentando. Passa a associar dignidade com resistência contínua, como se parar para respirar, chorar, se abrir ou pedir ajuda fosse uma ameaça à própria identidade. Só que isso aprisiona, porque transforma a força em performance. E a alma não foi feita para viver representando estabilidade enquanto se esfarela por dentro. Ela foi criada para encontrar refúgio em Deus, para derramar diante dele aquilo que já não consegue sustentar com as próprias mãos, para permitir que a presença do Senhor toque os lugares onde o esforço humano já não alcança. Quando a pessoa tenta parecer forte todos os dias, ela também começa a se afastar do descanso. Porque parecer forte exige vigilância constante, exige controle do que diz, do que mostra, do que revela, do que sente. Exige uma espécie de tensão emocional permanente para manter tudo sob aparência de normalidade. E essa tensão consome a alma. Consome o prazer das coisas simples. Consome a sensibilidade espiritual. Consome a leveza. Consome a espontaneidade de quem já não consegue simplesmente existir sem calcular a própria imagem diante dos outros. O coração fica cansado não apenas do problema, mas de sustentar uma versão de si mesmo que já não corresponde ao que realmente está vivendo por dentro. Talvez por isso tantas pessoas cheguem ao final do dia exaustas sem entender completamente o motivo. Não foi apenas o que viveram, foi também o esforço constante de parecerem menos feridas do que realmente estavam. Foi a tentativa de manter tudo em ordem por fora, enquanto por dentro a aflição continuava pressionando. Foi a obrigação de funcionar quando a alma precisava, antes de tudo, de abrigo. E esse abrigo não se encontra em mais atuação, não se encontra em endurecimento, não se encontra em continuar fingindo que dá para ir além do limite. Esse abrigo começa a ser encontrado quando a pessoa se permite deixar cair a imagem que vem sustentando e volta a ser verdadeira diante de Deus. Deus não recebe apenas a dor que você admite. Ele também conhece a dor que você disfarça. Ele vê o peso que existe por trás do seu autocontrole. Ele enxerga a pressão de manter a aparência de firmeza quando, na verdade, o coração já está muito cansado. E o mais precioso nisso é que ele não exige que você continue sustentando essa imagem para então se aproximar. Ele te chama exatamente no lugar onde a força encenada terminou. Ele te encontra onde a performance emocional perdeu o sentido. Ele te acolhe, não porque você conseguiu parecer firme, mas porque reconheceu que precisa de força que venha dele. É nesse momento que algo começa a se tornar claro. A aflição não está pesando apenas porque existe uma dor real. Está pesando também porque essa dor vem sendo carregada junto com uma aparência de estabilidade que exige energia demais. E quando essa percepção chega, a alma começa a entender que não dá mais para viver só tentando manter estrutura. Precisa de restauração, precisa de sinceridade, precisa de um encontro com Deus que vá além da imagem e toque a verdade. Só que, antes mesmo de chegar a esse lugar de entrega, existe outro aspecto profundo dessa luta que precisa ser revelado. Porque há dores que não paralisam a vida imediatamente.
mas roubam algo essencial sem que a pessoa perceba de uma vez: a alegria de viver. A aflição que não para a vida, mas rouba a alegria de viver. Nem toda dor entra fazendo barulho. Nem toda aflição derruba de uma vez. Em muitos casos ela permanece de um jeito silencioso, funcional, quase invisível aos olhos de quem está de fora. A pessoa continua vivendo, continua trabalhando, continua cumprindo horários, continua conversando, continua resolvendo o que precisa ser resolvido. A rotina não para. Os dias seguem. A vida aparentemente continua de pé. Só que, por dentro, alguma coisa começa a ser drenada. E o que vai sendo roubado pouco a pouco, nem sempre é a capacidade de funcionar. Muitas vezes, é a alegria de viver. É o prazer das coisas simples. É a leveza de respirar sem sentir peso constante. É a disposição interior de existir com esperança, com presença, com paz. Esse tipo de aflição é perigoso justamente por isso, porque ela não interrompe tudo de forma clara. Ela vai esvaziando aos poucos, vai tirando cor do que antes tinha sentido, vai tornando mais pesadas as pequenas experiências do dia, vai enfraquecendo o brilho do coração sem necessariamente impedir o movimento do corpo. E então a pessoa começa a viver de forma automática, faz o que precisa, responde ao que a vida exige, acompanha o relógio, se encaixa na rotina, mas já não sente a mesma alegria, o mesmo frescor, a mesma capacidade de se envolver com a vida de forma inteira. Tudo parece funcionar, mas o interior já não vibra do mesmo jeito. A alma segue andando, porém cada vez mais distante da leveza que Deus deseja derramar sobre ela. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você, sem que tenha conseguido nomear com clareza. Talvez você não tenha parado completamente. Talvez continue dando conta de muitas coisas. Talvez ainda consiga sorrir em alguns momentos, conversar, trabalhar, produzir, cuidar do que precisa ser cuidado. Mas no fundo, existe uma sensação de perda. Uma percepção silenciosa de que algo foi sendo arrancado por dentro ao longo do caminho. Como se a vida tivesse permanecido, mas a alegria tivesse diminuído. Como se o movimento tivesse continuado, mas a alma tivesse ficado mais pesada. Como se o coração ainda estivesse presente, mas sem a mesma inteireza, sem o mesmo fôlego, sem a mesma luz interior. A aflição faz isso quando não é tratada diante de Deus. Ela não precisa destruir tudo para exercer domínio. Basta que ela vá ocupando espaços internos com peso, cansaço, desânimo e aperto. Basta que ela convença a pessoa a continuar carregando tudo sem entrega, sem sinceridade, sem derramar diante do Senhor aquilo que a está consumindo. Aos poucos a alma se adapta a viver sem alegria como se isso fosse maturidade. Aprende a chamar de responsabilidade aquilo que, na verdade, já é esgotamento. Aprende a chamar de firmeza aquilo que já virou endurecimento. Aprende a seguir em frente sem perceber que está cada vez mais distante da vida abundante que Deus deseja para o coração humano. Esse é um ponto profundamente sensível, porque muita gente acha que só precisa de ajuda quando tudo desmorona, mas nem sempre o maior sinal de desgaste é o colapso visível. Às vezes, é a perda lenta da alegria. A pessoa continua de pé, mas sem prazer de estar ali. Continua viva, mas com a alma sem sabor. Continua presente nos ambientes, mas ausente dentro de si mesma. Continua atravessando os dias, mas já não encontra neles o mesmo espaço para respirar com gratidão, esperança ou serenidade. E quando essa condição se prolonga, o coração começa a se acostumar a existir abaixo daquilo que Deus quer restaurar. É importante perceber que alegria aqui não significa ausência total de luta. Não significa viver em euforia, nem ignorar os problemas, nem fingir que não há peso. A alegria que a aflição rouba é algo mais profundo. É a capacidade de o coração permanecer vivo por dentro, mesmo em meio às dificuldades. É a possibilidade de ainda sentir a bondade de Deus nas pequenas coisas. É o espaço interior onde a alma consegue continuar sensível, confiante, aberta à presença, ainda que o cenário não esteja ideal.
Quando a aflição toma esse lugar, a pessoa não perde apenas ânimo, ela perde sensibilidade espiritual, perde descanso interno, perde a capacidade de experimentar o dia com a presença de Deus repousando sobre o coração. Talvez você tenha se acostumado a dizer para si mesmo que isso é só uma fase, só um cansaço, só uma sequência de dias difíceis. E pode até ser que exista de fato uma fase pesada acontecendo. Mas isso não muda a necessidade de reconhecer, com honestidade, o que a aflição já está roubando. Porque aquilo que não é reconhecido diante de Deus tende a continuar agindo no escuro. E o que está agindo no escuro continua drenando força, alegria e presença. Chega um momento em que a alma precisa parar e admitir: eu não estou apenas cansado, eu estou perdendo algo precioso por dentro. Eu não estou apenas seguindo, eu estou seguindo mais vazio do que deveria. E essa admissão, longe de ser derrota, pode ser o começo da restauração. Deus não quer apenas te ajudar a continuar por obrigação. Ele quer restaurar em você a vida interior que a aflição tentou secar. Ele quer tocar o lugar onde o peso foi substituindo a leveza, onde o esforço foi ocupando o espaço da paz, onde a rotina foi se tornando apenas um campo de resistência. Porque o Senhor não te criou para viver apenas suportando, Ele te chamou para viver sustentado. E existe uma diferença imensa entre essas duas coisas. Suportar sozinho endurece. Ser sustentado por Deus renova. Suportar sem entrega esgota. Ser sustentado pela presença fortalece. Suportar apenas porque não há outra escolha aparente transforma a vida em carga. Ser sustentado pelo Senhor devolve ao coração a possibilidade de continuar, sem perder completamente a alma no caminho. Mas essa mudança começa em um ponto muito específico. Ela começa quando o coração percebe que chegou ao limite do que consegue carregar. Não o limite do corpo, não apenas o limite das circunstâncias, mas o limite interior. O momento em que a alma, com sinceridade, para de insistir que ainda consegue sustentar tudo sozinha e reconhece que precisa de ajuda do alto. Esse é um dos instantes mais decisivos da caminhada espiritual, porque ali a pessoa deixa de apenas resistir e começa a se render. E essa rendição, quando verdadeira, abre a porta para a força de Deus entrar onde a aflição vinha reinando. Agora chegou a hora de tocar exatamente nesse momento. A manhã em que o coração percebe que não consegue mais carregar tudo. A manhã em que o coração percebe que não consegue mais carregar tudo, existe uma hora em que a alma para de discutir com a própria exaustão. Uma hora em que já não dá mais para chamar de fase aquilo que está esmagando por dentro. Uma hora em que o coração, mesmo tentando continuar, percebe que chegou ao limite do que consegue sustentar sozinho. E esse momento, embora pareça doloroso, é um dos mais importantes da caminhada espiritual. Porque há um tipo de mudança que só começa quando a pessoa deixa de insistir que ainda consegue e finalmente reconhece que precisa de ajuda do alto. A manhã em que o coração percebe que não consegue mais carregar tudo, não é o fim da força, é o fim da ilusão de autossuficiência. E muitas vezes é exatamente aí que Deus começa a fazer o que o esforço humano já não consegue produzir. Muita gente teme esse reconhecimento. Teme admitir que cansou. Teme confessar que já não está dando conta do peso do mesmo jeito. Teme olhar para dentro e perceber que a estrutura emocional já não responde como antes. Porque para alguns, reconhecer limite parece derrota, parece fraqueza, parece um tipo de queda interna que ameaça tudo o que tentaram sustentar até ali. Só que a verdade é outra. O coração só começa a ser fortalecido de verdade quando para de se esconder atrás da aparência de que ainda consegue suportar tudo, enquanto a alma insiste em manter o controle de uma carga que a está ferindo, continua presa à exaustão. Quando ela admite o próprio limite diante de Deus, entra no território da rendição. E rendição diante do Senhor não destrói a alma, reorganiza a alma. Talvez você já tenha chegado a essa manhã, a manhã em que o peso pareceu excessivo demais para continuar sendo ignorado. A manhã em que o corpo levantou,
mas o interior percebeu que algo precisava mudar. A manhã em que a alma olhou para si mesma e viu que não era apenas mais um dia difícil. Era o acúmulo de muitas cargas pedindo uma decisão, porque há momentos em que o problema não está mais apenas no que aconteceu ou no que ainda precisa ser resolvido. O problema passa a ser a forma como o coração está tentando carregar tudo isso. E quando essa forma já está produzindo sofrimento contínuo, insistir nela deixa de ser força e passa a ser desgaste prolongado. Esse instante de verdade é sagrado, mesmo quando vem acompanhado de lágrimas, aperto ou cansaço. Sagrado porque a alma para de mentir para si mesma, para de chamar sobrecarga de normalidade, para de chamar exaustão de maturidade, para de chamar silêncio de força e começa a dizer com sinceridade o que talvez tenha evitado por muito tempo. Eu não consigo mais continuar desse jeito. Eu não consigo sustentar tanto peso sem me perder por dentro. Eu não consigo manter essa postura de firmeza constante enquanto a alma está pedindo socorro. Essa confissão não afasta Deus. Pelo contrário, ela abre o caminho para que a presença dele alcance exatamente o lugar onde o coração já não tinha mais estrutura para continuar sozinho. É importante entender que esse limite não é sempre dramático por fora. Às vezes ele chega silenciosamente. Chega em forma de cansaço persistente. Chega na dificuldade de encontrar ânimo logo cedo. Chega no peito apertado sem motivo aparente. Chega na incapacidade de sentir descanso mesmo quando existe pausa. Chega no peso de tarefas simples. Chega na sensação de que qualquer exigência parece maior do que deveria. Chega na perda da leveza, na irritação aumentada, na mente sobrecarregada, na alma cansada de tentar segurar tudo sem derramar nada. E, quando esses sinais se acumulam, o coração precisa reconhecer que não está apenas enfrentando uma sequência difícil. Está precisando parar para entregar. Talvez por muito tempo, você tenha tentado administrar a própria aflição, como se ela pudesse ser resolvida apenas com mais esforço, mais resistência, mais disciplina emocional. Talvez tenha acreditado que bastava suportar mais um pouco, apertar mais um pouco, continuar mais um pouco, e em algum momento tudo voltaria ao lugar sozinho. Só que há pesos que não saem porque o tempo passou. Eles só começam a perder força quando saem das suas mãos e entram nas mãos de Deus. E essa transferência quase sempre começa no momento em que o coração percebe que insistir em segurar tudo já não o está protegendo. Está apenas ferindo mais. Essa manhã de reconhecimento pode assustar, mas também pode libertar. Porque a partir dela, a alma deixa de lutar por uma imagem e passa a buscar socorro real. Deixa de tentar parecer forte e começa a desejar ser sustentada. Deixa de usar suas últimas forças para manter controle e passa a abrir espaço para depender de Deus. E essa dependência não diminui ninguém. Ela coloca cada coisa em seu lugar. Você continua responsável pelo que precisa viver, sim. Continua tendo passos a dar, decisões a tomar, caminhos a atravessar. Mas já não precisa viver como se a sustentação de tudo dependesse da sua capacidade de suportar mais peso do que o seu coração consegue carregar. Existe uma beleza profunda nesse ponto de rendição, porque é aqui que a oração muda de tom. Ela deixa de ser apenas um pedido genérico de ajuda e se torna uma entrega concreta. A alma começa a dizer: Senhor, isso me ultrapassou. Isso está pesado demais para mim. Eu reconheço que preciso do teu sustento porque o meu já não basta. E quando a oração chega nesse lugar, ela toca um nível de verdade que a ansiedade não consegue imitar. A ansiedade pressiona. A rendição reposiciona. A ansiedade esmaga. A rendição alivia. A ansiedade tenta convencer que admitir limite é perigoso. A presença de Deus mostra que admitir limite é, muitas vezes, o primeiro passo para reencontrar força. Mas há algo ainda mais consolador nesse caminho. Quando o coração chega a esse ponto de verdade, ele descobre que Deus recebe aquilo que o mundo não sabe acolher. Recebe a dor que ninguém entendeu. Recebe a aflição que não coube em explicações simples. Recebe o cansaço que foi minimizado pelos outros.
Recebe o peso que a pessoa tentou esconder para continuar funcionando. E esse acolhimento divino muda tudo, porque significa que o limite reconhecido não leva a alma para o abandono, leva a alma para os braços certos. É exatamente esse lugar que agora precisa ser revelado. Porque depois que o coração admite que não consegue mais carregar tudo, ele precisa descobrir onde colocar o peso que já não pode continuar sustentando sozinho. Deus recebe aquilo que o mundo não sabe acolher. Há dores que as pessoas até percebem de longe, mas não compreendem de verdade. Há pesos que, quando tentam ser explicados, parecem grandes demais para caber em palavras e delicados demais para serem entregues a qualquer um. Há aflições que recebem respostas rápidas, conselhos superficiais, olhares apressados, tentativas de consolo que não alcançam o centro da ferida. E então, a alma aprende uma tristeza silenciosa, a de carregar dentro de si algo que quase ninguém consegue acolher por inteiro. É por isso que este ponto é tão importante. Porque existe uma diferença profunda entre o que o mundo faz com a sua dor e o que Deus faz com ela. O mundo muitas vezes simplifica, compara, minimiza, tenta resolver depressa. Deus recebe, Deus escuta. Deus conhece a profundidade do que está pesando antes mesmo de você conseguir explicar. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha tentado falar do que sente e se deparado com respostas que não alcançaram o lugar certo. Talvez alguém tenha dito que é só ter calma, só pensar positivo, só descansar, só esperar passar, quando na verdade o que existia dentro de você era uma carga muito mais funda, muito mais cansativa, muito mais complexa. E quando a alma encontra acolhimento raso para uma dor profunda, muitas vezes ela recua. Aprende a guardar mais, aprende a esconder melhor, aprende a não esperar compreensão. Mas Deus não se relaciona com a sua aflição dessa forma. Ele não recebe a sua dor com pressa, não a trata como exagero, não a empurra de volta para o seu peito como se você tivesse que resolver sozinho. Ele a acolhe com a atenção de quem sabe exatamente onde o peso começou, onde ele aumentou, onde ele se tornou difícil demais para continuar sendo sustentado. Esse acolhimento de Deus é precioso porque ele alcança até aquilo que não foi dito direito. Alcança a parte da aflição que não encontrou nome. Alcança o cansaço acumulado que você já nem sabe separar em partes. Alcança a pressão que ninguém viu, a tristeza que você disfarçou, a solidão que te acompanhou em silêncio, a sensação de estar tentando continuar enquanto por dentro já faltava chão. Deus conhece a história por trás do peso. Conhece os dias que ficaram difíceis demais. Conhece os momentos em que você precisou parecer inteiro quando estava quebrado. Conhece o esforço de manter a fé acesa enquanto a alma se sentia enfraquecida. Conhece o que você mostrou e conhece ainda mais o que você escondeu. E mesmo conhecendo tudo isso, ele não se afasta. Ele se aproxima. Isso muda completamente o lugar da oração. Por quê? Quando a pessoa entende que Deus recebe aquilo que o mundo não sabe acolher, ela para de tratar sua dor como incômodo espiritual. Para de achar que precisa chegar diante do Senhor já recomposta, já controlada, já com tudo resolvido. Começa a perceber que pode se aproximar exatamente como está. Pode chegar com a alma bagunçada, com o coração cansado, com o peito apertado, com a mente cheia, com palavras confusas, com lágrimas presas, com aquilo que ainda não conseguiu organizar. Porque a força do acolhimento de Deus não depende da sua capacidade de explicar perfeitamente o que sente. Depende da misericórdia dele, da presença dele, do amor dele que alcança o fundo daquilo que ninguém mais conseguiu tocar. Talvez por muito tempo você tenha tentado adaptar a sua aflição a um formato mais aceitável. Tentado diminuir o que sentia para não parecer exagerado. Tentado resumir o peso para não cansar os outros. Tentado esconder a profundidade da dor para continuar sendo visto como alguém forte, firme, estável. Só que Deus não precisa que você reduza a verdade para Ele te receber. Não precisa que você transforme a aflição em uma versão leve para então derramá-la diante dele. Ele não se intimida com a intensidade do seu sofrimento.
Não se perde na complexidade do que você está vivendo. Não se confunde com a mistura de cansaço, medo, tristeza, exaustão e necessidade de ajuda que existe dentro da sua alma. Ele sabe acolher justamente porque conhece por inteiro. Há algo muito consolador nisso. O mesmo peso que fez você se sentir incompreendido em muitos lugares pode ser completamente conhecido na presença de Deus. A mesma dor que foi mal interpretada, minimizada ou não percebida encontra diante do Senhor um espaço de verdade. E isso é cura começando a acontecer, porque parte da aflição humana se torna ainda mais pesada quando a pessoa sente que não existe lugar seguro para derramar o que está dentro dela. Quando esse lugar é encontrado em Deus, a alma para de viver apenas comprimida e começa a respirar. Começa a entender que o seu sofrimento não está sem testemunha, que o seu cansaço não está invisível, que o seu limite não foi ignorado pelo céu. E essa consciência já devolve dignidade ao coração ferido. Mas esse acolhimento de Deus não é apenas contemplativo. Ele não recebe para deixar a alma no mesmo estado em que chegou. Ele recebe para sustentar, para aliviar, para reorganizar, para fortalecer. Ele recebe para fazer com que o peso, uma vez colocado diante dele, deixe de esmagar do mesmo jeito. E é exatamente por isso que a oração da manhã se torna algo tão decisivo. Porque ela não é só um momento de falar com Deus sobre a aflição. Ela é o lugar onde a alma descarrega o peso diante do céu antes que o dia o torne ainda mais difícil de carregar. Ela é o ponto de transferência. É o momento em que o coração deixa de apenas suportar e começa a entregar. Existe uma diferença imensa entre amanhecer tentando esconder a carga e amanhecer derramando essa carga diante de Deus. Na primeira situação, a alma segue comprimida. Na segunda, encontra espaço. Na primeira, o peso continua nas mesmas mãos humanas, já cansadas. Na segunda, ele começa a ser colocado diante daquele que sabe receber, sem ferir, sem minimizar, sem devolver. E essa diferença muda a forma como o dia é atravessado. Porque o coração que encontra acolhimento em Deus não deixa de ter lutas, mas deixa de estar sozinho dentro delas. Não deixa de ter perguntas, mas deixa de carregar essas perguntas como se fosse a única estrutura disponível. Não deixa de sentir, mas passa a sentir dentro de um abrigo. Agora o próximo passo se torna inevitável. Depois de entender que Deus recebe aquilo que o mundo não sabe acolher, a alma precisa descobrir onde esse acolhimento se torna encontro vivo, onde a dor deixa de ser apenas reconhecida e começa a ser realmente derramada. Esse lugar é a oração da manhã. É ali que o peso encontra saída. É ali que o coração para de esconder. É ali que a aflição deixa de ser apenas carregada e começa a ser colocada diante do céu. A oração da manhã como lugar de descarregar a alma diante do céu. Existe uma diferença profunda entre começar o dia carregando a aflição no peito e começar o dia derramando essa aflição diante de Deus. A primeira forma empurra a alma para dentro de mais um ciclo de desgaste. A segunda abre espaço para alívio, direção e fortalecimento. É por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Não porque seja apenas um hábito bonito, nem porque soe espiritual aos ouvidos, mas porque ela se torna o lugar onde a alma deixa de reter o peso e começa a descarregá-lo diante do céu. E esse movimento muda completamente a forma como o coração atravessa o restante do dia. Porque aquilo que é descarregado diante de Deus já não precisa continuar pressionando o interior do mesmo jeito. Muita gente entra na manhã como quem entra em mais uma batalha sem preparo. Acorda já pensando no que terá de enfrentar, no que precisa resolver, no que ainda não sabe como lidar. A mente corre, o peito aperta, a agenda pesa e o coração tenta suportar mais um pouco sozinho. Só que essa não é a intenção de Deus para o começo do seu dia. O amanhecer não foi dado apenas para recomeçar tarefas. Foi dado também para reposicionar a alma. Foi dado para que o coração encontre o lugar certo onde colocar aquilo que o está esmagando. E esse lugar não é o silêncio comprimido,
não é a aparência de força, não é a tentativa de administrar tudo internamente. Esse lugar é a presença de Deus, onde a alma pode enfim parar de esconder, parar de sustentar, parar de fingir e simplesmente derramar. Descarregar a alma diante do céu não é um gesto fraco, é um ato de sabedoria espiritual. É reconhecer que se o peso continuar todo dentro de você, ele vai continuar moldando seus pensamentos, suas emoções, suas reações e sua forma de viver o dia. É entender que a aflição guardada não perde força sozinha. Ao contrário, muitas vezes ela aumenta, se espalha, ocupa novos espaços, contamina a manhã, enfraquece a esperança e rouba a clareza. A oração da manhã interrompe esse processo porque cria um lugar de verdade, um lugar onde o coração pode dizer: Senhor, eu não quero entrar neste dia levando tudo sozinho. Eu não quero atravessar estas horas sustentando no peito aquilo que já está pesado demais. Eu preciso descarregar diante de Ti o que já não consigo carregar sem me ferir. Talvez por muito tempo você tenha orado apenas da superfície. Falado com Deus, sim, mas sem realmente abrir o lugar mais pesado da alma. Talvez tenha apresentado pedidos, repetido frases, tentado se manter reverente, mas sem tocar de verdade a parte do coração que mais precisava ser derramada. Só que existem manhãs em que a oração precisa ir além da forma. Precisa se tornar encontro real. Precisa ser o momento em que a alma se despe da defesa, abandona a pose, para de maquiar a dor e se coloca inteira diante do Senhor. Não para impressionar, não para construir uma imagem espiritual, mas para ser socorrida onde realmente dói. Porque a presença de Deus não se move apenas sobre palavras corretas. Ela se move sobre verdade entregue. Existe algo muito santo quando a pessoa começa o dia não apenas pedindo força, mas antes descarregando o peso que a está impedindo de sentir essa força. Esse é um detalhe importante porque muita gente quer ser fortalecida sem que a VDM liberar o que está comprimindo a alma. Quer continuar do mesmo jeito apenas com mais resistência. Quer seguir carregando tudo, mas com um pouco mais de energia. Só que Deus não quer apenas aumentar sua capacidade de suportar peso. Ele quer receber o peso. Quer tocar a raiz da aflição. Quer aliviar a pressão que está cansando o coração. E é justamente na oração da manhã que esse processo se torna possível, porque ali o dia ainda não ocupou todos os espaços. Ali o coração ainda pode escolher onde vai colocar a primeira rendição. Ali, a alma ainda pode se ajoelhar antes de ser arrastada pela correria. A oração da manhã é o lugar de descarregar a alma, porque ela permite que o coração não entre no restante do dia lotado de acúmulos invisíveis. Permite que os medos sejam nomeados, que a tristeza seja reconhecida, que a fraqueza seja admitida, que a necessidade de ajuda seja colocada diante de Deus sem filtro, sem vergonha, sem resistência. E isso não enfraquece ninguém. Isso devolve fôlego, porque o que esgota profundamente a alma não é apenas a existência da aflição, é o fato de tentar conviver com ela o tempo inteiro, sem encontrar um lugar verdadeiro de descarga, sem permitir que Deus entre justamente onde o peso mais se acumulou. Talvez essa seja a manhã em que você precisa parar de apenas suportar e começar a derramar. Parar de organizar o sofrimento dentro de si como se ele fosse administrável e começar a colocá-lo nas mãos de Deus. Parar de carregar para provar que consegue e começar a entregar para admitir que precisa do sustento do alto. Porque existe um ponto em que a alma já não precisa de mais discurso sobre força. Precisa de alívio real. Precisa de encontro real. Precisa de oração que toque a ferida certa. E quando isso acontece, algo dentro do coração começa a mudar de lugar. O peso que estava travado encontra saída. A pressão que estava represada encontra caminho. A aflição que estava comprimindo o interior começa a perder o domínio. E esse é o ponto de virada mais importante. Porque depois que a alma descarrega, ela descobre que a força verdadeira não nasce antes da rendição. Nasce depois dela.
Não surge do esforço de manter tudo em pé sozinho. Surge do momento em que o coração finalmente para de tentar ser invencível e se permite depender de Deus com sinceridade. É exatamente aí que o próximo passo dessa jornada se abre. Depois de descarregar a alma diante do céu, chega a hora de entender como a força começa a nascer. Não a força da aparência, não a força do orgulho, não a força de quem finge que não sente nada, mas a força que vem depois da rendição. A força que nasce depois da rendição. Existe uma força que o mundo admira, e existe uma força que o céu sustenta. A primeira costuma ser barulhenta, rígida, construída sobre aparência, autocontrole e resistência constante. A segunda nasce em um lugar muito mais profundo. Nasce quando a alma para de lutar para parecer invulnerável e finalmente se rende diante de Deus com sinceridade. É essa força que permanece. É essa força que sustenta de verdade. Porque a força que nasce depois da rendição não vem do orgulho humano tentando suportar mais um pouco. Ela vem da presença de Deus tocando exatamente o lugar onde a pessoa reconheceu que já não consegue continuar sozinha do mesmo jeito. Esse é um ponto muito importante porque muita gente foi ensinada a buscar força do jeito errado. Busca força para aguentar mais, para esconder melhor, para manter a postura, para não demonstrar cansaço, para continuar parecendo firme mesmo quando por dentro tudo já está pedindo socorro. Só que isso não é força renovada. Isso é esforço prolongado. Isso é exaustão empurrada para frente. Isso é a alma tentando sobreviver com os últimos recursos que ainda restam. A força de Deus não começa nesse lugar. Ela começa quando a pessoa diz com verdade: Senhor, eu já não quero apenas parecer forte. Eu preciso ser sustentado de um jeito que só o Senhor pode fazer. E quando essa verdade sai do coração, algo muda. Porque a rendição abre espaço para o que o controle sempre bloqueou. Muita gente teme se render porque confunde rendição com fraqueza definitiva. Como se admitir o próprio limite fosse cair de vez. Como se deixar de insistir na própria autossuficiência fosse perder valor, perder autoridade, perder identidade. Mas diante de Deus acontece exatamente o contrário. A alma não se torna menor quando se rende. Ela se reposiciona. Ela sai do lugar de tensão constante e entra no lugar da dependência santa. Ela para de desperdiçar força tentando segurar o que a está machucando e começa a receber do alto aquilo que não consegue produzir sozinha. A rendição, nesse sentido, não é desistência da vida. É desistência de tentar viver carregando tudo sem o sustento de Deus. Talvez você tenha desejado força por muito tempo, mas sem perceber que ainda estava agarrado ao peso do mesmo jeito. Queria continuar, sim, mas ainda tentando controlar tudo por dentro. Queria respirar melhor, mas sem soltar completamente a aflição. Queria ser fortalecido, mas sem abandonar a necessidade de manter tudo em ordem pela própria mente, pela própria vigilância, pelo próprio esforço. Só que a força que Deus derrama não repousa bem sobre um coração que insiste em permanecer contraído em torno do medo e da necessidade de controle. Ela floresce quando o interior se abre, quando a alma deixa cair a defesa, quando a pessoa para de dizer que ainda consegue sustentar e começa a confessar que precisa ser sustentada. Essa força que vem depois da rendição tem uma característica muito preciosa. Ela não precisa de espetáculo para ser real. Às vezes ela chega de forma silenciosa, mas firme. Chega como uma clareza que volta, como um peso que já não oprime do mesmo jeito, como uma coragem tranquila que reaparece sem fazer barulho, como uma capacidade nova de enfrentar o mesmo dia sem ser esmagado por ele. A situação nem sempre muda primeiro. O cenário nem sempre se reorganiza na velocidade desejada. Mas alguma coisa dentro da pessoa começa a ganhar sustentação. E essa sustentação muda tudo, porque o coração já não atravessa as horas do mesmo lugar de antes. Ele passa a caminhar com um tipo de firmeza que não nasceu da própria insistência, mas do toque de Deus sobre a sua fragilidade assumida. Existe uma beleza muito forte nisso, porque a alma descobre que não precisava passar mais um dia se exigindo o impossível. Não
precisava continuar se cobrando uma estabilidade que já não conseguia manter. Não precisava viver como se a única forma de ter dignidade fosse suportar tudo sem dobrar os joelhos diante do Senhor. A rendição quebra essa lógica cruel. Ela devolve ao coração o direito de depender, e depender de Deus não diminui ninguém. Pelo contrário, coloca a pessoa no lugar exato onde a graça pode fortalecer o que estava cansado, restaurar o que estava ferido, reacender o que estava quase apagando. Talvez a sua ideia de força tenha sido ferida por experiências difíceis. Talvez você tenha associado força à dureza, silêncio, autocontrole absoluto, resistência contínua. Mas a força de Deus não é isso. A força de Deus não endurece a alma para que ela suporte sem sentir. Ela fortalece a alma para que ela continue sem desmoronar. Ela não elimina a sensibilidade. Ela sustenta a sensibilidade. Não transforma o coração em pedra. Transforma o coração em lugar de permanência, fé e coragem. E esse detalhe é decisivo, porque há pessoas que continuam sim, mas continuam se tornando mais frias, mais amargas, mais fechadas, mais distantes de si mesmas e dos outros. Só que esse não é o tipo de continuação que Deus deseja. Deus não quer apenas te dar força para seguir respirando e cumprindo tarefas. Ele quer te dar força para continuar sem perder o coração no caminho. Força para não deixar que a aflição transforme sua alma em um lugar endurecido. Força para que a dor não roube sua capacidade de amar, de crer, de se sensibilizar, de permanecer vivo por dentro. E esse é um nível ainda mais profundo de fortalecimento. Porque continuar pode até parecer uma vitória por si só, mas existe uma forma de continuar que custa caro demais. Quando a pessoa segue, porém deixa a esperança secar, deixa a doçura desaparecer, deixa o interior se fechar como mecanismo de defesa. Por isso, o próximo passo dessa jornada é tão necessário. Depois de entender que a verdadeira força nasce depois da rendição, a alma precisa descobrir como continuar sem endurecer o coração. Porque Deus não fortalece você para que se torne apenas resistente. Ele fortalece você para que siga vivo por dentro, sensível à presença dele, preservado na fé e guardado da frieza que a dor tenta instalar. É exatamente esse lugar que agora precisa ser tocado. Continuar sem endurecer o coração. Existe uma maneira de atravessar a dor que mantém a pessoa em movimento, mas a deixa cada vez mais fria por dentro. Ela continua vivendo, continua cumprindo suas responsabilidades, continua dizendo que está seguindo em frente, mas algo essencial vai se perdendo no caminho. A sensibilidade diminui, a esperança se retrai, a confiança se torna mais difícil. A alma começa a levantar muros para não sentir tanto. E sem perceber, a pessoa troca força por endurecimento, troca proteção por distanciamento, troca permanência por sobrevivência emocional. Esse é um risco muito real para quem carrega a aflição por tempo demais. Continuar sim, mas ao custo de deixar o coração se fechar. Esse fechamento nem sempre acontece de forma brusca. Muitas vezes, ele vai sendo construído em pequenas camadas. Uma decepção aqui, um cansaço ali, um peso que não foi aliviado, uma dor que não foi derramada, uma oração feita sem profundidade, uma exaustão que se repetiu muitas vezes. Aos poucos, a alma começa a achar que sentir menos é uma forma de sofrer menos. Começa a acreditar que endurecer é proteção, que esperar menos evita frustração, que se envolver menos poupa energia, que não se abrir tanto é o único jeito de continuar funcionando. Só que esse mecanismo cobra um preço alto, porque o coração endurecido talvez aguente mais impacto por um tempo, mas perde também a capacidade de receber consolo, de perceber delicadezas, de responder com fé viva à presença de Deus. Talvez você já tenha percebido isso dentro de si em algum nível. Talvez não tenha desistido de tudo, mas sinta que algo ficou mais seco por dentro. Talvez continue orando, mas com menos expectativa. Continue vivendo, mas com menos alegria. Continue enfrentando o dia, mas com menos espaço interior para a esperança, para a sensibilidade, para descanso verdadeiro.
Isso acontece quando a aflição deixa de ser apenas um peso e começa a moldar a estrutura emocional do coração. A pessoa não apenas sofre, ela começa a se reorganizar em torno da dor. Começa a levantar defesas internas para continuar. E essas defesas podem até parecer úteis por um tempo, mas não curam. Apenas escondem. Apenas congelam. Apenas impedem que a alma desmorone de imediato enquanto vai perdendo calor espiritual e humano no processo. Só que Deus não fortalece a pessoa para que ela continue endurecida. Deus fortalece para que ela continue viva por dentro. Isso é profundamente importante, porque há uma diferença enorme entre suportar o dia com o coração fechado e atravessar o dia com o coração guardado. Um coração fechado se torna inacessível até para o consolo. Um coração guardado continua sensível, mas sustentado. Continua percebendo o peso da vida, mas já não é destruído por ele. Continua reconhecendo a dor, mas não permite que ela se torne a linguagem definitiva da alma. E essa diferença só é possível quando a força recebida de Deus não é usada para congelar o interior, mas para preservá-lo. Continuar sem endurecer o coração é uma obra de Deus em lugares muito profundos. É quando a pessoa passa por dias difíceis sem permitir que esses dias transformem sua alma em um território de amargura. É quando a luta não rouba completamente a ternura. É quando a dor não apaga totalmente a fé. É quando o cansaço não anula a capacidade de se render, de chorar diante de Deus, de reconhecer a própria necessidade, de continuar desejando presença e não apenas alívio imediato. Esse tipo de continuação é preciosa, porque mostra que o Senhor não está apenas te ajudando a sobreviver. Ele está te ajudando a permanecer inteiro no essencial, mesmo enquanto certas áreas ainda estão em processo de cura. A aflição quer sempre te empurrar para dois extremos, ou para o desmoronamento completo, ou para o endurecimento defensivo. Ou você cai, ou você se blinda, ou você se entrega ao peso, ou começa a viver de forma emocionalmente fechada. Mas a presença de Deus oferece outro caminho. Um caminho em que o coração pode continuar macio diante do Senhor, sincero, quebrantado, sensível e ainda assim forte para enfrentar o que precisa enfrentar. Esse é um milagre silencioso e profundo, porque a vida, quando pesa demais, tende a ensinar dureza. Já o Espírito de Deus ensina permanência com sensibilidade, ensina firmeza sem frieza, ensina continuidade sem amargura. Talvez esse seja o fortalecimento que você mais precisa nesta fase. Não apenas energia para fazer o que precisa ser feito, mas graça para não deixar a dor definir a textura do seu coração. Não apenas capacidade de continuar, mas proteção para que continuar não signifique se tornar outra pessoa, mais fechada, mais cansada de sentir, mais distante de tudo que antes tinha valor. Deus pode te sustentar sem endurecer você. Pode te fazer seguir sem secar a sua alma. Pode te guardar da frieza que tantas lutas tentam instalar. E isso muda completamente o sentido da força espiritual. Porque a força nas mãos de Deus não é um recurso para te transformar em pedra. É um sustento para que você continue sendo humano, sensível, esperançoso e vivo diante dele. Esse caminho exige dependência diária, porque ninguém preserva o coração apenas na força do próprio esforço. Ninguém se mantém sensível sozinho quando a vida pesa de forma repetida. É preciso abrigo constante. É preciso presença contínua. É preciso um sustento que não venha apenas para um momento isolado, mas para a sequência de dias difíceis que exigem mais do que resistência momentânea. E isso nos leva a um lugar muito importante dessa jornada, porque existem estações em que a luta não desaparece de imediato. Existem períodos em que o desafio não é escapar rapidamente, mas ser sustentado por Deus dia após dia, sem perder a fé, sem perder a esperança e sem perder o coração. É exatamente por isso que o próximo passo precisa ser dado agora. Depois de compreender que continuar não pode significar endurecer, a alma precisa aprender a enxergar a presença de Deus como sustento para os dias repetidamente difíceis. Não apenas como ajuda em um momento específico, mas como força contínua para o caminho.
Porque há fases em que o milagre não vem em forma de saída imediata. Vem em forma de sustento diário. E esse sustento, quando reconhecido, muda a maneira como a pessoa atravessa até mesmo as estações mais cansativas da vida. A presença de Deus como sustento para os dias repetidamente difíceis. Existem fases da vida em que a pessoa não está enfrentando apenas um dia pesado. Está atravessando uma sequência, uma estação, um tempo em que as lutas parecem se repetir, as pressões voltam, o cansaço insiste, e a alma começa a sentir o desgaste não apenas do problema em si, mas da continuidade dele. E esse tipo de fase mexe de um jeito muito profundo com o coração, porque suportar algo difícil uma vez já exige força. Suportar o mesmo tipo de peso por muitos dias, com pequenas variações, com poucas pausas, com respostas que demoram, com alívios que parecem breves, exige um tipo de sustento que o ser humano simplesmente não consegue produzir sozinho. É exatamente aí que a presença de Deus deixa de ser apenas consolo para um momento e se revela como sustento para o caminho. Muita gente sabe buscar a Deus no choque de uma dor imediata, no impacto de uma notícia, no aperto de uma crise específica, mas nem sempre é fácil reconhecê-lo na repetição do difícil. Nem sempre é simples perceber o agir de Deus quando o cenário não mudou completamente, quando a batalha ainda não terminou, quando o milagre ainda não se manifestou do jeito esperado. Só que existem fases em que o maior sinal da fidelidade de Deus não está na retirada imediata da luta, mas na sustentação contínua da alma dentro dela. O coração não foi abandonado, está sendo carregado. A pessoa não foi esquecida, está sendo mantida de pé. E entender isso muda completamente a forma de atravessar os dias repetidamente difíceis. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de tempo. Não um dia isolado de aflição, mas uma sequência que parece longa demais. Talvez já tenha orado muitas vezes, já tenha chorado muitas vezes, já tenha tentado respirar fundo e seguir. Mas sinta que o desafio continua batendo a porta de formas diferentes. E quando isso acontece, o risco é a alma começar a interpretar a demora como ausência de Deus. Começar a achar que, se o peso ainda existe, então o Senhor não está agindo. Só que essa conclusão fere o coração ainda mais, porque o afasta daquilo que mais precisa perceber. A presença de Deus também se manifesta na permanência. Também se revela na força que chega para mais um dia. Também aparece no fato de você ainda não ter sido consumido completamente por aquilo que tentou te derrubar tantas vezes. Há uma força muito silenciosa, mas muito real, no sustento diário de Deus. Ela nem sempre vem como uma explosão emocional. Muitas vezes vem como capacidade renovada para levantar, como clareza suficiente para atravessar mais um dia, como uma paz que não elimina todas as perguntas, mas impede o desespero de assumir o comando, como um fio de esperança que permanece mesmo quando tudo parecia inclinado ao cansaço absoluto. E esse tipo de sustento precisa ser reconhecido, porque ele é uma forma santa do cuidado de Deus. Quando o coração aprende a discernir isso, deixa de medir a fidelidade do Senhor apenas pela velocidade da mudança externa e começa a vê-la também na graça que o mantém vivo, sensível e de pé, enquanto o processo ainda continua. Esse discernimento é essencial para quem está em uma fase repetidamente difícil, porque a repetição tende a desgastar a expectativa, tende a cansar a fé, tende a fazer a pessoa acreditar que nada está avançando, que nada está sendo feito, que tudo é apenas uma longa sequência de resistência sem sentido. Mas não é assim para quem caminha com Deus. Mesmo quando o caminho parece longo, a presença do Senhor continua operando no secreto. Continua sustentando o que já teria cedido, continua guardando o coração de se perder completamente, continua fortalecendo a alma em medidas que, às vezes, a própria pessoa não percebe na hora, mas reconhece depois, quando olha para trás e entende que não teria atravessado tanta coisa se não tivesse sido carregada. Talvez você esteja esperando um livramento total e imediato, e Deus pode fazer isso. Mas enquanto esse momento não chega,
Não despreze o milagre do sustento diário. Não ignore a mão que continua te mantendo. Não diminua a graça que te fez acordar hoje com algum fôlego, com alguma fé, com alguma capacidade de continuar buscando a presença de Deus. Porque há estações em que o milagre não vem apenas como saída, vem como permanência com sustento, vem como coragem suficiente para mais um amanhecer, vem como sensibilidade preservada no meio de tanta pressão, vem como coração guardado, mesmo sem respostas completas ainda. E isso não é pouco. Isso é Deus sendo fiel no processo. Existe algo profundamente restaurador quando a alma entende que não precisa vencer a semana inteira de uma vez, nem resolver a estação inteira em um único dia. Precisa apenas permanecer sustentada hoje. Precisa apenas receber de Deus o pão deste amanhecer, a força desta hora, a presença deste caminho. A ansiedade sempre quer fazer o coração carregar tudo ao mesmo tempo. Quer que a pessoa sinta hoje o peso de amanhã, de depois, de tudo o que ainda nem chegou. Mas a presença de Deus ensina outro ritmo. Ensina a dependência diária. Ensina o coração a viver um dia por vez, com o sustento necessário para o agora. E esse aprendizado transforma a forma de caminhar, porque tira a alma do desespero da antecipação e a reposiciona na confiança de que Deus continua presente no passo de hoje. Quando isso acontece, a pessoa deixa de se definir apenas pelo que ainda não mudou e passa a perceber o que já está sendo sustentado. Percebe que, embora o cenário continue desafiador, há dentro dela uma obra acontecendo, uma preservação, um fortalecimento, uma guarda, uma resistência santa que não nasceu da sua própria dureza, mas da presença constante de Deus. E essa consciência prepara o coração para a conclusão mais poderosa de toda essa jornada. Porque, depois de passar por tudo isso, a alma precisa selar uma verdade dentro de si. Quando a aflição é realmente entregue a Deus, a pessoa não continua vazia por dentro. Ela continua sustentada, acompanhada, fortalecida por uma presença que enche exatamente o lugar onde antes só havia peso e exaustão. Quem entrega a aflição a Deus não continua vazio por dentro. Existe uma diferença profunda entre aliviar a dor por alguns instantes e ser preenchido por Deus no lugar onde a dor vinha consumindo tudo. Muita gente passa a vida tentando apenas suportar melhor o peso, administrar melhor a aflição, continuar de algum jeito, sem perceber que o coração não precisa apenas de alívio temporário, precisa de preenchimento santo. Precisa que Deus toque exatamente o espaço que foi sendo esvaziado pelo cansaço, pela pressão, pela tristeza, pela luta repetida, pela sensação de carregar mais do que conseguia. Porque a aflição, quando permanece tempo demais sem ser entregue, não apenas pesa, ela esvazia. Ela vai tirando vigor, alegria, descanso, esperança, sensibilidade, até a pessoa continuar viva por fora, mas cada vez mais vazia por dentro. E é justamente por isso que a entrega verdadeira se torna tão transformadora, porque Deus não recebe a aflição apenas para diminuí-la. Ele a recebe para ocupar com sua presença o lugar que ela vinha tentando dominar. Talvez durante muito tempo, você tenha achado que seguir em frente já era o bastante, que continuar respirando, continuar funcionando, continuar cumprindo suas responsabilidades era tudo o que podia esperar de si mesmo. Mas o Senhor não quer apenas te ver continuando no automático. Ele não quer apenas preservar sua capacidade de seguir caminhando enquanto o interior vai ficando seco. Ele quer restaurar dentro de você aquilo que a aflição tentou roubar. Quer devolver fôlego à alma, quer reacender a esperança, quer trazer força ao coração, quer fazer com que o seu interior deixe de ser apenas um lugar de resistência e volte a ser também um lugar de presença, de consolo, de direção, de vida. Porque quem entrega a aflição a Deus não permanece apenas menos sobrecarregado, permanece mais cheio do céu. Esse é um ponto muito precioso, porque muda completamente a forma de enxergar a oração da manhã.
Ela não é só o momento em que você tira um peso das próprias costas, é também o momento em que você abre espaço para Deus colocar algo novo dentro de você. Ao entregar, você não está apenas esvaziando o excesso, está preparando o interior para receber sustento. Está dizendo ao Senhor: eu não quero apenas sobreviver sem esse peso. Eu preciso ser cheio da tua força para continuar. E Deus responde a esse lugar de entrega com presença. Responde com firmeza. Responde com um tipo de sustento que não depende do cenário perfeito para começar a agir. Porque a presença de Deus não espera a vida ficar leve para então se aproximar. Ela entra justamente no lugar pesado e começa a transformá-lo por dentro. Talvez o que mais tenha doído em você nos últimos tempos não seja apenas a luta em si, mas o vazio que ela foi deixando. O vazio de ter que continuar sem se sentir renovado. O vazio de cumprir dias inteiros sem encontrar descanso interior. O vazio de tentar ser forte enquanto por dentro faltava abrigo. O vazio de orar algumas vezes sem realmente descarregar a alma, sem realmente receber de Deus aquilo que precisava para seguir. Esse vazio é real, e Deus não o ignora. Ele sabe exatamente onde a aflição drenou sua energia. Sabe onde a esperança enfraqueceu. Sabe onde a alegria foi ficando distante. Sabe onde o coração se sentiu gasto demais para acreditar que ainda havia força disponível para continuar. E é justamente aí que o Senhor quer tocar, não de maneira superficial, não apenas com um consolo rápido, mas com presença que preenche. Quando Deus preenche o coração, algo muda na estrutura da alma. O dia pode continuar exigindo maturidade. As circunstâncias podem ainda pedir paciência. Algumas respostas podem continuar em processo, mas o interior já não caminha do mesmo jeito. Já não caminha apenas tentando não cair. Caminha sustentado. Caminha acompanhado. Caminha com um tipo de força que não nasceu da obrigação de suportar, mas do encontro com a presença de Deus. E isso é decisivo, porque há uma diferença enorme entre alguém que apenas carrega menos peso e alguém que, além de ter entregue o peso, foi fortalecido no lugar que antes estava esvaziado. A primeira condição alivia, a segunda transforma. É por isso que a entrega da aflição não pode ser entendida como perda. Ela é troca santa. Você coloca diante de Deus o que te esmagava, e Deus começa a derramar aquilo que sustenta. Você entrega a inquietação que estava cansando a alma, e Ele começa a derramar paz. Você entrega o cansaço de tentar parecer forte, e Ele começa a derramar força verdadeira. Você entrega o medo de não conseguir continuar, e Ele começa a derramar coragem. Você entrega o aperto que vinha ocupando o peito, e Ele começa a derramar presença que amplia o espaço interior para respirar de novo. Esse é o milagre da manhã rendida. Não apenas o peso sai, o vazio também é visitado. E onde Deus visita, nada permanece oco do mesmo jeito. Talvez hoje seja o dia de encerrar um ciclo dentro de você. O ciclo de carregar sozinho. O ciclo de suportar em silêncio. O ciclo de parecer forte enquanto o coração se esvazia. O ciclo de viver apenas tentando chegar ao fim do dia sem desabar. Porque Deus está te chamando para algo mais profundo. Está te chamando para uma vida em que a aflição não será a dona do seu interior. Em que a dor não terá a última palavra. Em que amanhã não começará apenas com mais uma batalha para enfrentar, mas com um altar onde o peso é entregue e a força é recebida. E quando isso se torna realidade, o coração reencontra uma verdade que muda tudo. Ele não precisa mais viver tentando se sustentar sozinho. Guarde isso com toda a força da sua alma. Quando a aflição é colocada nas mãos de Deus, ela deixa de definir a identidade do coração. Ela deixa de ser o centro. Ela deixa de ser o lugar de onde tudo é sentido, pensado e vivido. Porque Deus começa a ocupar esse centro com sua presença. E a presença dele faz aquilo que nenhum esforço humano consegue fazer plenamente. Ela consola sem enfraquecer. Ela fortalece sem endurecer. Ela sustenta sem exigir atuação. Ela enche sem confundir. Ela permanece. Por isso, quem entrega a aflição a Deus não continua vazio por dentro. Continua acompanhado.
Continua fortalecido. Continua visitado pela graça. Continua sustentado por uma presença que não falha. Continua com fôlego para mais um dia. Continua com o coração menos esmagado e mais cheio do céu.